1 Timóteo, capítulo 4. Eu convido os irmãos para fazermos a leitura dos versículos 1 a 5. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5, a palavra do Senhor diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça, com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e ser recebido com gratidão nada é recusável, porque é santificado pela palavra e pela oração. Irmãos, na primeira carta de Paulo a Timóteo, as partes que estamos vendo até agora, o apóstolo Paulo ele está preocupado em transmitir para o Timóteo algumas responsabilidades para ele como ministro, como pastor. Ele era pastor da igreja lá em Éfeso, era um jovem pastor, ele precisava de orientação, precisava de ajuda, e o apóstolo Paulo, então, ele está trazendo algumas responsabilidades que ele deveria se preocupar, né? E dentre essas responsabilidades, nós já vimos, o apóstolo Paulo deveria ensinar a doutrina, a palavra de Deus, ensinar para a igreja, ensinar para as pessoas. Ele deveria proclamar o evangelho, coisa que nós também devemos fazer, né? Ele orienta Timóteo a defender a doutrina, principalmente porque havia uma entrada sorrateira na igreja de outras doutrinas. Ele devia instruir o comportamento dos irmãos, como os irmãos deveriam se comportar na igreja, na vida, no dia a dia. E ele fala, nós vimos a semana passada, algumas qualificações da liderança da igreja. As qualificações que uma liderança precisa ter para estar à frente da igreja. No capítulo 4, o Paulo volta a falar de um assunto que ele começou a falar lá no capítulo 1. Ele começa a falar dos falsos mestres. Por que essa preocupação de Paulo com os falsos mestres? Ele tinha organizado a igreja, ele tinha feito a igreja se tornar uma igreja boa, uma igreja forte, com muitas pessoas. As pessoas estavam aprendendo a palavra, estavam sendo ensinadas. Ele tinha ido embora para outros trabalhos, para outras igrejas, fazer outros trabalhos para o Senhor. Ele tinha deixado lá na igreja o jovem pastor Timóteo. E começou a chegar na igreja pessoas que traziam outras doutrinas. E ele está preocupado em trazer para a igreja a preocupação dele com este assunto, né? E ele fala para a igreja que havia um perigo com a entrada dessas falsas doutrinas. Era a pessoa apostatarem da fé. Apostatarem da fé. Palavra estranha, né, irmãos? O que é isso? O que é apostasia? Eu acho que você já ouviu falar sobre isso, né? Paulo estava preocupado com a apostasia. Apostasia, como diz o dicionário, é você abandonar deliberadamente a verdade da fé cristã, né? Ou seja, é você virar as costas para tudo aquilo que você aprendeu de Deus, para as coisas que você foi ensinado, para as coisas que você começou a viver na igreja, na comunidade, junto com os irmãos, e de repente você passa a adotar outras posturas, outro caminho, outras doutrinas, outros ensinamentos. Isso seria a apostasia. É você abandonar aquilo que você acreditou, aquilo que você estava acreditando, aquilo que você estava vivendo. Irmãos, eu queria falar para você que isso é comum dos nossos dias, mais do que a gente pensa.
A apostasia está aí presente nos nossos dias. Se você pensar um pouquinho, quantas pessoas que você conhece, que já tiveram no meio cristão, que já tiveram na igreja, que já tiveram entre os irmãos, até deram alguma amostra de fé que tinha no coração, e de repente saíram, foram embora. Você olha para a vida delas hoje, estão afastadas, longe dos caminhos de Deus, não seguem aquilo que viveram no passado. Aquilo que viveram no passado parece que foi uma mentira para elas, e elas estão completamente afastadas de Deus. Por quê? Porque optaram por outros caminhos, optaram por outros pensamentos, optaram por nova forma de viver a sua vida, não uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então, irmãos, aqui segue algumas lições do texto para nós, que o apóstolo Paulo traz aqui para a igreja lá de Éfeso, e que é muito importante para a nossa vida. Por quê? Porque nós temos que ser vigilantes quanto a este assunto. Por que eu estou falando isso? Irmãos, porque falsas doutrinas continuam penetrando nas igrejas. O inimigo vai continuar usando essas coisas, para quê? Para enganar até, se possível, os escolhidos. Até a nós que estamos aqui. Se a gente começar a dar ouvido, se a gente não for fazer o que precisa fazer, checar na palavra, ver se aquilo é verdade ou não, a gente começa a cair na mentira de Satanás, no engodo de Satanás, e ele quer fazer o quê? Afastar a gente dos caminhos de Deus, né? Então, o apóstolo Paulo fala aqui de algumas coisas. A primeira coisa que ele fala de um tempo, Aliás, ele fala a seguinte expressão: nos últimos tempos. O que será que ele está querendo falar? Irmãos, quando a gente vê essa expressão na Bíblia, a gente logo tenta imaginar que a Bíblia está se referindo aos tempos do fim, aos últimos dias, aquele tempo em que Jesus vai voltar. Mas eu queria dizer para você que é isso, mas não é só isso. Esse tempo que o apóstolo Paulo está falando o tempo da igreja hoje, o tempo que a igreja está vivendo. Isso começou lá quando Jesus foi aos céus, que ele deixou seus discípulos começaram a pregar o evangelho, a igreja começou a crescer, começou a surgir igreja para todo lado, as pessoas começaram a se converter, e desde essa época tem acontecido apostasia. Desde essa época tem acontecido os falsos profetas, os falsos mestres, aquelas pessoas que vêm tentando enganar os próprios convertidos. Então, isso é um alerta para a gente. Jesus tinha alertado a gente lá em Mateus 24, 24, assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. E a advertência que Jesus traz para a igreja dele é a perseverança. A perseverança. O que é a perseverança? É você permanecer firme no caminho da fé. Você permanecer firme naquilo que você tem aprendido. Aquilo que Deus tem te ensinado. Através da palavra que a gente lê aqui em casa, através da palavra que a gente medita, através daquilo que você ouve na igreja. Você tem que ser perseverante, perseverante. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Uma segunda coisa que Paulo fala aqui no texto, a respeito dessas falsas doutrinas, ele fala a respeito da fonte dessas falsas doutrinas. Qual que é a fonte das falsas doutrinas? E ele fala aqui que quem está por trás das heresias, por trás das falsas doutrinas, são os espíritos enganadores. Quem são os espíritos enganadores? São os próprios demônios. São os próprios demônios. E eles vão ficar tentando
derrubar a gente, nos enganar, nos destruir, nos tirar dos caminhos do Senhor, nos confundir a nossa cabeça, nos confundir os pensamentos do nosso coração. As Escrituras diz que o inimigo, ele não é apenas tentador. Como tentador, ele atrai as pessoas para fazer as coisas erradas que ele quer que a gente faça. Mas ele também, ele é enganador. E como enganador, ele fica tentando seduzir as nossas vidas, para a gente escutar o que ele tem para falar, para a gente prestar atenção nas coisas erradas que ele está mandando a gente fazer. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Irmãos, lá na igreja de Éfeso, estava entrando na comunidade esses falsos mestres, essas pessoas que vinham com essas doutrinas, tentando enganar as pessoas, tentando seduzir as pessoas, com as suas palavras macias, com as sutilezas, com palavras doces, mas cheias de hipocrisia, cheias de mentira, que o único objetivo era fazer as pessoas abandonarem os caminhos do Senhor, abandonarem a fé. Cabe aqui uma reflexão, irmãos. Uma perguntinha para você pensar: será que aqueles que abandonam a fé são realmente convertidos ou somente convencidos? É bom que a gente fale. A igreja pode ter no seu convívio, no seu hall até de membros, aqueles que são realmente convertidos, mas pode ter também as pessoas que são simplesmente simpatizantes, que acabaram aderindo, mas não tiveram uma experiência real com o Senhor Jesus, não conheceram realmente a Deus, não tiveram um compromisso com Jesus, para terem o Senhor Jesus como Senhor das suas vidas, dono das suas vidas, e vão levando a sua vida, estão no meio dos crentes, mas parecem crentes, mas não são. De repente, como diz lá a parábola do semeador, que Jesus contou, de repente vem o inimigo e tira a semente do coração, ou aquela semente que caiu em solo rochoso, não produz, não cria raiz, não se firma, e as pessoas vão embora. Porque faltou o quê? Maturidade, faltou se entregar realmente ao Senhor Jesus. Mas há uma terceira coisa que o texto fala para nós aqui a respeito dos resultados das falsas doutrinas, ou da gente ficar ouvindo essas coisas. Irmãos, eu não estou falando só da igreja, não, né? Um grande perigo para nós hoje é o que a gente escuta no rádio, na televisão. Eu não estou falando de coisas erradas que a gente escuta no rádio e na televisão, estou falando de pregadores da palavra de Deus. Preste atenção naquilo que você está ouvindo. Vê se aquela palavra está conferindo com a tua palavra aqui, ó, com a Bíblia. Aquilo que Deus deu para você como manual da tua vida. Muitas vezes as pessoas falam lá na televisão, no rádio, a gente escuta, acha legal, absorve, fala: isso é legal, gostei disso. E começa a adotar na sua vida, achando que aquilo é verdade. Nem toma cuidado de checar aquilo com a palavra de Deus. Os resultados dessas coisas é as pessoas abandonarem a fé, é a apostasia. Então, irmãos, a apostasia corresponde a esse período em que a pessoa peca cada vez mais e ela obedece a Deus cada vez menos, né? Ela peca cada vez mais, obedece a Deus cada vez menos. Qual o fim disso? Se afastar de Deus. As pessoas ficam iludidas, ficam enganadas, ficam seduzidas pelo inimigo. E aí o que vai acontecer? Começam a abandonar aquilo que elas acreditavam, aquilo que elas começaram a acreditar, aquilo que começou a fazer parte da sua vida, do seu coração, elas começam a deixar para lá. Ah, isso não é importante, ah, isso não é verdade, não é bem assim, não é bem assim. Mas o que a palavra está falando? Vai ver na palavra, vai checar na palavra.
Pessoas que às vezes participavam de todas as atividades da igreja. Eles estavam presentes até nas reuniões de oração. Mas não deixaram as coisas de Deus criar raízes no seu coração. Deixaram para lá. Não deram importância às coisas. E aí o fim disso é o quê? Apostasia, abandonar a Deus. Em algum momento, elas vão desistir daquilo que estavam acreditando. Irmãos, uma outra coisa que o texto fala para a gente. Por que que as falsas doutrinas, por que que esses ensinamentos, eles encontram um campo fértil no coração de algumas pessoas? E eu estou falando de algumas pessoas, graças a Deus, irmãos, porque você tem a palavra de Deus firmada no seu coração, e você não vai deixar que essas coisas criem raízes no seu coração. Mas por que muitas pessoas deixam que isso penetre no seu coração? Tem muitas razões, mas eu coloquei 3 aqui importantes. Primeiro, falta de conhecimento de Deus e da Bíblia. Falta de conhecimento de Deus e da Bíblia. A palavra de Deus diz que o povo de Deus está sofrendo porque falta conhecimento. Nós sofremos porque falta conhecimento de Deus na nossa vida. Nós precisamos conhecer mais a Deus, aprofundar mais na palavra, ler mais a palavra, aprender mais de Deus. Irmãos, isso não é um mantra aqui que a gente fica falando todo domingo, não. Isso é realidade. O crente precisa ler a Bíblia. O crente precisa ler a Bíblia. Você precisa fazer isso. Você precisa colocar isso como hábito na tua vida. Você não deve passar nenhum dia sem ter lido a Bíblia. Se algum dia você não leu a Bíblia, chega no fim do dia, aquilo tem que pesar no teu coração. Hoje eu não li a Bíblia, eu estou sentindo falta disso. A gente tem que ter esse amor pela palavra, essa vontade de aprender mais. Então, uma das coisas que faz as pessoas voltarem para o mundo, para as coisas falsas, para as doutrinas que não tem nada a ver com Deus, é a falta de conhecimento de Deus e da palavra. Outra coisa é que as pessoas estão ávidas por uma palavra de salvação. E, de repente, elas têm a palavra de salvação tão perto delas, mas elas não buscam. E as pessoas começam a ouvir as histórias, começam a ouvir as coisas, as promessas falsas, as coisas mirabolantes que as pessoas falam, e elas gostam daquilo, acham que aquilo é bom. E outra coisa muito importante é que, normalmente, quem difunde as falsas doutrinas, elas têm uma conversa hábil, elas conseguem cativar as pessoas, elas conseguem trazer aqueles conceitos deles para dentro do nosso coração, para dentro do coração das pessoas. E as pessoas acabam sendo enganadas. Enganadas por quem? Como diz o apóstolo Paulo aqui, pelos demônios, pelos falsos mestres, pelas sutilezas, pelas falsas promessas que vêm para a vida das pessoas. Irmãos, mas por fim, o apóstolo Paulo, ele fala que lá na igreja de Éfeso, estava entrando lá sorrateiramente. Sorrateiramente, irmãos, é quando entra aqui, ó, devagarzinho, assim, ó. E a gente vai permitindo que isso aconteça. Isso pode acontecer na vida da igreja, mas pode acontecer muito mais na nossa vida. Quando você vai fazendo concessões aos costumes do mundo, aquilo que o mundo fala, aquilo que o mundo manda, aquilo que o mundo oferece, e a gente vai permitindo, a gente vai fazendo concessões. Está aí a moda, está aí a televisão, está aí o rádio, está aí a sociedade, está aí os costumes para nos atingir. E a gente tem que tomar cuidado.
Lá na igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo estava preocupado porque estava entrando na igreja uma seita, que era o gnosticismo. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas era uma seita que misturava um monte de coisas. Misturava misticismo, misturava sincretismo religioso, misturava filosofia humana, e o pessoal gostava daquilo. Eles falavam que a carne não prestava para nada, e tinha que só prestar atenção no espírito. Então, aquilo que a carne fazia não tinha importância. Você podia até pecar com a carne, mas a carne era assim mesmo, né? O gnosticismo falava essas coisas, né? E eu estava entrando na igreja. E entrava até conceitos que a gente vai checar na palavra, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eles estavam falando na igreja que era proibido se casar. Eles estavam falando na igreja que alguns alimentos eram proibidos. Essa seita dizia isso. E o apóstolo Paulo está combatendo isso. Ele está dizendo que, como pode? O casamento, ele foi instituído por Deus. Mais do que ser instituído por Deus, ele foi ordenado por Deus. O casamento vem de Deus. Foi do objetivo de Deus criar a família, abençoar as pessoas através da família. Como isso pode ser condenado? E o apóstolo Paulo fala a respeito dos alimentos. E ele fala que tudo o que Deus criou é bom, nada deve ser recusado, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Se você tem alguma dúvida quanto a qualquer coisa, está aqui o que o apóstolo Paulo está falando. Pela palavra de Deus e pela oração, aquilo é santificado. Irmãos, eu estava me lembrando hoje de um fato. Hoje não, essa semana. Eu estava estudando, estava me lembrando. Eu não sei quantos conheceram aqui a nossa irmã Elê. Ela frequentou aqui um tempo, né? Alguns anos atrás, né? Eu tive bastante contato com ela. Ela era líder do bairro aqui em cima. E ela gostava de planejar algumas visitas, né? E às vezes ela me chamava para estar junto com ela. E um dia ela me chamou para fazer uma visita. Eu não sabia onde a gente ia. E quando eu fui pegá-la em casa, depois que a gente estava indo para a visita, ela me explicou onde a gente ia. A gente estava indo numa casa que a mulher era desses cultos africanos. Ela era dessa doutrina, dessa seita, desse jeito de envolvimento. Eu fiquei preparado, eu fiquei preocupado. Eu gosto sempre, quando eu vou fazer uma visita assim, me preparar, com oração, né? Me preparar para esse momento, para estar lá, para a gente poder ter uma boa conversa com a pessoa. Orei na minha cabeça rapidamente ali, chegamos na casa, e a pessoa nos recebeu, era uma pessoa bem simples, uma casa muito simples. E tivemos lá um tempo de conversa, foi um período agradável, a gente pôde falar algumas coisas para aquela mulher. E de repente, a gente já estava se preparando para ir embora, ela falou assim, eu vou fazer um café para vocês, né? Vou fazer um café para vocês. Aí eu fiquei pensando, e agora? Como que eu vou fazer? Vou tomar esse café? Devo tomar esse café ou não? E se esse café for consagrado a algum espírito aqui, como que eu vou fazer? Né? Aí Deus colocou no meu coração, ore, né? E eu orei no meu coração por aquele café, né, que eu e ele estávamos tomando. E nós tomamos aquele café, né, na certeza de que, em cima dessa palavra, de que a oração santifica, né? A oração santifica. Então, irmãos, essas falsas doutrinas, às vezes, têm essas coisas. Fiquei pensando aqui nos nossos dias, o que a gente pode pensar
a respeito de falsas doutrinas. Irmãos, olha como é sutil a coisa. Existe um ensino por aí que a salvação não é só pela graça. É a graça mais as obras. O apóstolo Paulo lutou muito contra isso lá no tempo dele. Por quê? Porque as pessoas insistem em achar que as obras têm algum valor para a nossa salvação. As obras são consequência da tua vida com Deus. É importante que o crente faça boas obras, mas não para ajudar na salvação dele. A salvação dele é somente pela graça, pela ação de Jesus na nossa vida. Outro ensino que nós temos nos nossos dias, que Jesus não é Deus. Jesus não é Deus. Jesus falou, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Outro ensino que tem por aí é que o ensino de que Deus não é uma trindade. Deus não é uma trindade. Mas nós sabemos, nós acreditamos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma outra doutrina que tem por aí, que o batismo é essencial para a salvação. Se a pessoa não for batizada, e não for batizada de um determinado jeito, então ela não está salva. Irmãos, isso tudo são doutrinas de homens. Você vai checar na palavra, vai olhar na palavra se é assim, vai aprender na palavra se é assim. Mas as doutrinas do nosso tempo, elas estão cheias dessas coisas misturadas. Tem muitas coisas boas. Se você vai, irmãos, na internet, procura qualquer tema lá e lê, de repente você fala assim, puxa, que texto legal, né? Que texto legal. Né? Aí você vê lá embaixo, no rodapé, Testemunhas de Jeová. Ou você vê lá embaixo, Santo dos Últimos Dias. A gente precisa ter atenção, né, irmãos? Atenção. Acho que eu já contei isso aqui, irmãos. Eu me lembro de uma situação em que, lá na segunda igreja, nós recebemos a carta de uma pessoa a respeito da vida dela, tal, ela falando coisas maravilhosas, assim, né, coisas muito bonitas. E aqueles mais desavisados, essa pessoa era espírita, né? As pessoas mais desavisadas, logo começaram ela se converteu. Né? Não, irmãos, não. Eles falam coisas bonitas também. A gente precisa ter cuidado com o que a gente ouve. Irmãos, então qual que é o nosso dever? O que a gente precisa fazer? É o que Paulo orienta para Timóteo. Manter a doutrina pura e incontaminada. Manter a doutrina pura e incontaminada. Livre da ação maligna. E que jeito que eu faço isso? Me apegando à verdade de Deus. Me apegando à palavra de Deus. Lendo a Bíblia. Estudando. Se você tem dúvida, vem e pergunte para alguém que, de repente, tem um pouco mais de experiência que você. Mas não fique com as tuas dúvidas no coração. Não escute palavras de ilusão. Não escute palavras mentirosas. Não escute palavras hipócritas. Que o único objetivo é tirar você dos caminhos do Senhor. O apóstolo Paulo estava preocupado com isso, com a igreja de Éfeso. Nós temos que nos preocupar hoje aqui. Né? O mundo está aí à nossa volta. O inimigo continua agindo. Sempre como sempre agiu, não vai deixar de agir nunca. E o que o inimigo quer muito é atrapalhar a tua vida, é tirar você dos caminhos do Senhor. Preste atenção, irmãos, naquilo que você ouve, naquilo que você escuta, principalmente, estude a palavra de Deus. Né? Certifique-se de tudo que você ouve, se está de acordo com aquilo que a palavra de Deus está falando para você. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer pelos ensinamentos da tua palavra, pelos alertas, pelas exortações da tua palavra para as nossas vidas.
Nós estamos tão envoltos, ó Pai, com tantas coisas, tantas ideias, tantos pensamentos, tanta gente querendo trazer coisas para o nosso coração, mas nós queremos dizer para o Senhor que nosso coração é do Senhor, que a Tua presença está na nossa vida, que o Espírito Santo é o nosso companheiro, e nós queremos que o Senhor seja somente o Senhor, o árbitro do nosso coração. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos mostre a Tua verdade a cada dia, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos conduza para a Tua vontade. Afasta o mal da nossa vida, afasta o engano, afasta a hipocrisia, afasta as palavras maldosas do inimigo contra as nossas vidas. Nós somos do Senhor, nós queremos servi-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.